Olá pessoal, tudo bem? Então, vou fazer nesse vídeo, vou tentar abarcar dois assuntos que eu acho importantes, que é a questão do papel da economia nesse, enfim, na obtenção, digamos, dessa possibilidade do ser humano de descobrir um mundo que está encoberto, a economia, né? E, ao mesmo tempo, a questão dos recursos naturais, que se fala hoje, que, enfim, várias coisas do tipo assim, que nós estamos destruindo a natureza, que o ser humano está destruindo a natureza, né? Por causa, assim, que o ser humano é mau. As pessoas sempre falam dos outros, né? Os outros são maus, o capitalismo. O problema é o capitalismo, né, pessoal? E o imperialismo estadunidense. Se antes que tivesse capitalismo e o imperialismo estadunidense, o mundo era uma maravilha, né, pessoal? Eu não sei por que surgiu essa porra que atrapalha tanto a gente, né? Estou sendo irônico, claro que não. Se existem culpados da destruição do planeta, são todos os seres humanos que consomem recursos naturais, certo? Todo mundo quer ganhar mais. Para quê? Para consumir mais, certo? Ou alguém que é pobre não quer também ganhar mais e consumir mais. E se por acaso os pobres passarem a ganhar mais e consumir mais, que eu acho que tem que ser, eu sou de esquerda, porque eu acho que todo mundo tem que ter todas as condições, as máximas possíveis de riqueza, inclusive no planeta, e é possível isso ser feito, basta que a gente entenda um pouquinho a economia, saia desse julgamento ridículo. Você entra hoje na internet, pessoal, você só vê gente julgando. O cara sempre se coloca no lugar do bem e os outros são o mal. Né? Divide assim, esquerda e direita ou de um lado ou do outro. Não tem muita diferença entre um lado e o outro. Porque as pessoas não conseguem entender que dentro desse julgamento, tu não consegue compreender o que está acontecendo. O que está acontecendo, pessoal, não foi a gente que decidiu, não foi o ser humano que decidiu. O ser humano nunca decidiu praticamente nada na história. Quando ele achou que decidiu, ele deu uma burrada. Né? Ele não foi para o lado que ele queria, foi para o lado que a história mesmo quer. Isso é evidente, é só olhar a história. E então, se as pessoas estão consumindo mais, é porque assim está determinado, certo? Será que isso vai acabar o planeta? Vai acabar com o planeta? Olha, não faz parte da capacidade do ser humano de destruir o planeta. Porque antes, muito dele destruir o planeta, ele vai destruir a si. Ele é só uma continuação do planeta. O ser humano vai destruir a natureza? Mas como assim o ser humano não é a natureza? Nós não somos a natureza? Nós somos terra pensante, como disse um filósofo, né? Henri Bergson, né? Nós somos terra pensante. Ah, não, mas a gente está pensando errado. Eu conheço esse papinho, graças a Deus eu tive a felicidade de estudar história, filosofia, né, religião. E o ser humano se amaldiçoa a si mesmo desde que ele existe. Ele sempre se culpa. Por exemplo, a questão do paraíso terrestre, que foi perdido por culpa, porque o ser humano comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus tinha dito para ele que não podia comer. Bom, isso significa justamente a racionalidade, o bem e o mal, certo? Mas será que passa por alguém na cabeça que o ser humano não deveria ter conquistado o bem e o mal? Claro que sim, evolutivamente ele iria conquistar, faz parte do plano. Isso tira o ser humano de um estado em que ele percebia a totalidade. Hoje ele percebe tudo em partes. É isso que eu tento mostrar aqui, que é possível voltar o ser humano de novo para aquela percepção, tipo assim, uh, tirar os efeitos da racionalidade para ver de novo o mundo como ele realmente é, mas não se culpar porque tu fez, certo? A mesma coisa é, alguém poderia dizer, mas tu não vê o aquecimento global? Tu não vê que nós estamos descongelando a calota polar? Tu não vê a mudança do clima? Claro que eu vejo, eu não sou um negacionista, eu vejo, mas quem pode me assegurar que isso não está nos planos? Veja, por tudo que eu falei, isso está nos planos. Ou seja, quem criou tudo isso sabia que isso ia acontecer. Certo? Que nem eu vou fazer um churrasco.
né? Eu providencio carne, sal, providencio carvão, e eu, que sou um cara desorganizado, no final dá certo. Será que quem fez o mundo? Alguém não me pergunta quem? Não estou falando em Deus. Alguém não me pergunta quem? Não pensou? Ele não pensou num fim? Não pensou numa finalidade do mundo? Com certeza ele pensou. Nós não sabemos qual é. Agora, se for arder nós num fogo eterno, porque o planeta vai incendiar, eu sinto informá-los que nós não temos nada a fazer, porque nós não vamos conseguir reverter isso. O descongelamento está acontecendo e vai acontecer. Mas como aconteceu tantas vezes na história da humanidade, pessoal, é possível que a mudança não seja para pior, seja para melhor. Quem pode garantir isso? Eu tenho vários indícios para dizer que é para melhor. Veja bem. A economia entra nesse negócio. Porque aqui tudo se mistura, vocês já sabem disso. São carecas de saber, certo? Então, a economia, ela raciocina do ponto de vista da escassez. Ela diz assim: economia é a ciência que trata de desejos infinitos com recursos limitados, né? Então, a economia trata de como tratar de recursos limitados para atender a desejos infinitos, certo? É, mais ou menos. Até um determinado ponto histórico, eu acho que sim. Só que chega um momento que ela não vai mais tratar com desejos infinitos, né? E com recursos limitados. Por quê? Porque o ser humano está desenvolvendo tanto as forças da natureza, que daqui a pouco vai se inundar o mundo com produtos, seja ele comida, roupa, carro, energia, certo? Só que aí tu diz assim, mas veja, não tem nem terra para produzir alimentos para todo mundo. Porque tem um monte de gente pobre ainda no mundo passando fome e não tem terra. Se tu quiser alimentar todo esse pessoal aí, o preço da comida vai subir, né? Vai subir a valores, né, muito altos, porque não tem. Então, o descongelamento da calota polar vai, e das regiões mais geladas do mundo, vai abrir espaço para muitos lugares do mundo que hoje são improdutivos se tornarem produtivos. A própria África está começando a chover mais, porque imagina, tu libera um monte de água doce do planeta, começa a chover mais. No Brasil está chovendo como nunca choveu, né? O Brasil, inclusive, está produzindo muito mais, está batendo recordes de produção. Todo ano eles dizem que no ano seguinte vai ser diferente. E todo ano seguinte tu produz mais e mais e mais. Na África está começando a chover. Se o ser humano, em vez de ficar nessa visão derrotista, querendo voltar para o passado, entenda que isso é uma mudança que não está ao seu alcance se colocar contra. Não significa destruir a natureza, por favor. Pelo contrário, reorganizá-la. Reflorestar as regiões que não vão ser usadas para plantar, como a Mata Atlântida, que é linda, tem que restaurá-la, certo? Mas, outra coisa, essa imensidão de água doce que está caindo vale uma fortuna e a gente deixa ela destruir cidades e voltar para o mar. Por que a gente não represa isso, guarda essa água doce, faz um plano global usando a mudança? Vocês me entendem? Mas o ser humano só pensa no seu umbigo, a maioria só pensa no seu umbigo, quer mostrar que está certo, é a Rússia contra os Estados Unidos contra a Rússia, é não sei o que contra não sei o que, preto contra branco, não sei o que. Bom, esse canal é otimista quanto a isso. Esse canal acredita que alguém não me pergunta quem fez o mundo, não para fritar a gente no final, no incêndio. Ele fez para buscar a felicidade. E a felicidade pressupõe, como eu falei no vídeo anterior da Belle Époque, a Belle Époque mostrou que quanto junta mais coisas dentro da felicidade, a felicidade é maior. O ser humano tem que entender isso. Não vai faltar, não é escassez. A economia tem que começar a pensar na abundância, porque, veja, há 100 anos atrás, tu pensar na escassez fazia sentido. Por quê? Apesar que naquele tempo tu tinha uma população imensamente menor do que hoje, se tu dissesse assim, tem que ter pão para todo mundo, os mais ricos iam dizer, epa, vai faltar pão para mim. E eles tinham razão, sabe por quê? Porque para produzir pão, tu precisava de gente capinando a terra, arando a terra com um boi, depois capinando, depois semeando à mão, depois rezando para chover, depois colhendo à mão, batendo a pau.
carregando até o moinho com burro ou com boi. Vocês entendem a diferença? Se tu quisesse aumentar a produção de trigo, tu não tinha gente, estava todo mundo trabalhando. Hoje mudou, a ponto de que a economia tem que mudar, ela tem que parar de pensar na escassez, ela tem que pensar em produzir abundância, ela tem que parar de brigar entre mundo rural com o mundo burguês proletário, que é essa a divisão. A divisão não é entre burguesia e proletariado, sabe? Existe essa divisão? Existiu lá no século XIX, por isso que o Marx achou que isso era o motor da história. A divisão burguesia e proletariado, pessoal, não é o motor da história. Marx era um cientista, ele não era um líder religioso, não era um cara, ele viu aquele momento e era genial, e ele falou coisas muito interessantes, só que para aquele momento. Hoje, a classe proletária, o proletariado industrial, que Marx achava que seria revolucionário, nem existe mais, hoje são máquinas que fazem. Então, o motor da história são todas as lutas, não é só a burguesia e o proletariado, é a luta, feminismo contra uma sociedade machista, é os pretos contra uma sociedade racista, é o leste europeu contra aqueles, né, que acham que lá tem que ser uma região de suzerania e vassalagem até hoje e não entende que a Ucrânia está se libertando, tentando se libertar disso. Essas lutas todas do feminismo, dos gays, dos pretos, enfim, dos latino-americanos, essas lutas é que movem a história, todas elas juntas, certo? Mas nós todos temos uma partezinha nos dois lados da luta, certo? Todo mundo, ninguém é perfeito, ninguém é Deus que possa dizer não sou excluído. Em algum ponto tu é excluído, né? Pegue os maiores ricos do mundo, eles são barrigudos e feios, cara. Tu quer pior que isso? A gente pelo menos é bonitinho, né, pessoal? Então, todo mundo, ninguém é perfeito, nem é Deus. O único perfeito é Deus, vocês sabiam? Por isso que eu vou tratar de Deus no próximo vídeo. Eu vou dizer quem é Deus. Finalmente, esse canal vai revelar quem é Deus. Não é algo, alguém não me pergunta quem. Esse é incognoscível. Esse é incognoscível. Eu sou o seu único profeta, vocês sabem disso. Mas Deus, que já teve um monte de profetas, certo? Entre os quais Jesus, mas eu sou o único profeta do algo, alguém não me pergunta quem sou eu, você sabe disso. Mas Deus teve muitos profetas. E agora, finalmente, um filósofo vai revelar quem é, afinal, esse Deus, né? Que contou uma história para um, outra história para outro, outra história para outro, porque ele está pensando numa outra coisa, certo? Eu vou falar no próximo vídeo. Até lá. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.